Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos no curso de Escatologia da Alma e hoje chegamos à nossa quarta aula. Eu sempre gosto de avisar que se você caiu de paraquedas neste vídeo, é bom você começar da aula 1, pois uma aula é continuidade da outra e para um correto entendimento, precisamos começar a sequência certa, que é a aula de número 1, depois a 2. Hoje nós vamos dar mais um passo na nossa série de Escatologia da Alma. Já falamos sobre o que é a imortalidade, já entendemos a origem da alma e analisamos as principais posições teológicas acerca dessa origem. Agora nós entramos em um dos temas mais preciosos, fundamentais da doutrina cristã. O que Jesus ensinou sobre a imortalidade da alma? E a razão pela qual essa aula é tão importante é muito simples, meus irmãos. Não existe autoridade maior do que Jesus Cristo. Se queremos entender a alma, a vida após a morte, o estado intermediário, o juízo e o destino eterno, a primeira voz que devemos ouvir é a de Jesus. Ele, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele não é apenas um mestre, não é apenas um profeta, ele é o próprio Deus encarnado. Ele veio do céu, viu o que nós não vimos, conhece o que nós não conhecemos e fala com plena autoridade sobre a realidade espiritual. Então, hoje, estaremos estudando essa matéria com base em Jesus, no que o Senhor Jesus falou. Aí talvez você me pergunte, mas por que Jesus é a fonte principal para este assunto? Meus irmãos, porque somente Ele pode dizer, com verdade absoluta, o que acontece além do véu da morte. A Bíblia afirma: ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João capítulo 3, versículo 13. Jesus, meus irmãos, ele não fala por suposição, não fala por filosofia, não fala por tradição humana, ele fala por experiência e por natureza divina. E tudo o que ele ensina sobre a alma converge para uma verdade central. A alma humana não é destruída pela morte. Ela continua consciente e responsável diante de Deus. Um dos textos mais fortes está em Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse versículo é uma joia da escatologia cristã. Primeiro, Jesus diz que existem aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Isso significa que a alma não está sujeita à destruição humana. O corpo pode ser ferido, atacado, destruído, mas a alma segue vivendo. Segundo, se a alma não pode ser morta por meio físico, então ela é imaterial e também imortal. Jesus não está usando metáfora, ele está declarando uma realidade espiritual. A alma, ela não morre, porque não é composta pelos elementos que compõem o corpo. Teólogos como Louis Beckhoff e Norma Geisler
afirmam que esse é um dos textos mais diretos que provam a imortalidade da alma, porque Jesus estabelece uma distinção absoluta entre corpo mortal e alma imortal. Segundo ponto, Jesus ensinou que a alma continua consciente após a morte. Agora vamos para uma das passagens mais importantes da Bíblia sobre a existência após a morte. Lucas, capítulo 16, que é a história do rico e Lázaro. Jesus narra: "E morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos." Aqui, Jesus revela várias verdades doutrinárias sobre a alma. Ambos morreram fisicamente. Ambos continuam existindo. Ambos tinham plena consciência. Ambos podiam perceber, sentir, lembrar, raciocinar. Ambos mantiveram a sua identidade. Ambos estavam em estados distintos, consolo ou tormento. Isso, meus irmãos, é continuidade de alma consciente. Não existe aniquilação da alma. Isso é falácia. Não existe sono da alma, isso também é falácia. Não existe perda da identidade pessoal. São falácias. Jesus descreve uma realidade espiritual objetiva, com nomes, sentimentos, diálogos e consciência. Esse é um dos maiores argumentos bíblicos contra qualquer ideia da extinção da alma após a morte. Outro ponto, terceiro da nossa lista, Jesus ensinou que a imortalidade leva a um destino eterno. Jesus não apenas afirma que a alma continua viva, ele afirma que ela segue para um dos dois destinos, consolo eterno ou tormento eterno. Isso aparece claramente em Mateus capítulo 25, versículo 46. "E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna." A expressão vida eterna pressupõe consciência. A expressão tormento eterno também pressupõe consciência. Jesus nunca falou de aniquilação, jamais disse que o ímpio deixaria de existir, sempre fala de continuidade. Um quarto ponto, Jesus ensinou que existe consciência imediatamente após a morte. Um exemplo poderoso está em suas palavras, lá na cruz, quando um dos ladrões reconhece Jesus como Salvador. Ele responde: "Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso." Lucas 23, versículo 43. 3 observações. Jesus disse hoje, não depois da ressurreição, não no final dos tempos. Hoje, ele diz: estarás comigo. Relacionamento consciente, existência pessoal. Ele diz no paraíso, um lugar real, não um estado de inconsciência da alma. Isso prova que Jesus ensinou que a alma, ao morrer, imediatamente segue para um estado consciente.
seja com Cristo, seja em tormento, dependendo de seu destino eterno. Um quinto ponto que podemos colocar aqui dos ensinos de Cristo é que Jesus ensinou que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Quando os saduceus, que não criam na ressurreição, tentaram confundir Jesus, ele respondeu: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mateus capítulo 22, versículo 32. Quando Jesus disse isso, meus irmãos, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há séculos. Mas ele declara: eles estão vivos, Deus continua sendo Deus deles, eles continuam existindo diante dele. Essa é uma das declarações mais fortes sobre a imortalidade dos santos. Uma sexta coisa que o Senhor Jesus nos ensinou. Jesus ensinou que a alma tem valor incomparável. Quando Jesus disse: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, ali em Mateus 16, versículo 26, ele revela que a alma ela é eterna, indivisível, irrepetível, espiritual e de valor infinito. Jesus nunca falaria perder a alma se a alma pudesse ser destruída. O sentido é perder-se eternamente, continuar existindo, mas separado de Deus. Um sétimo ensinamento que o Senhor deixou para nós é: Jesus ensinou que existe sofrimento consciente após a morte para o ímpio. Vamos voltar à história do rico e de Lázaro, porque Jesus dá muitos detalhes. E o rico diz: Estou em tormento nesta chama. Lucas 16, versículo 24, observe, ele sente, ele lembra, ele suplica, ele reconhece a sua condição. E Abraão responde: Filho, lembra-te. Lucas 16, versículo 25. Aqui Jesus ensina que memória, identidade e consciência permanecem após a morte. Um oitavo ensinamento do Senhor é que Jesus ensinou que a alma aguarda a ressurreição do corpo. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e também o 29, Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Isso mostra que a alma segue viva, a alma segue consciente, mas o corpo será restaurado e a alma habitará novamente um corpo, agora eterno. Assim, a imortalidade da alma é apenas parte do plano, a ressurreição completa, a redenção do ser humano. Uma nona coisa que o Senhor nos ensinou. Jesus ensinou que a alma é individual. A alma ela é individual, ela é pessoal, ela é eterna. Em várias parábolas, Jesus destaca a individualidade da alma, o servo fiel e o infiel, as 10 virgens, os talentos, o rico insensato, o mordomo infiel. Em todas essas histórias, ele deixa claro: cada alma prestará contas individualmente diante de Deus. 10º,
Jesus viveu a imortalidade. Aqui chegamos a algo maravilhoso. Jesus não apenas ensinou sobre a imortalidade da alma, ele demonstrou isso. Quando estava na cruz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, versículo 46. Ele entrega o espírito, o corpo morre, mas o espírito continua vivo. Durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição, ele não deixou de existir, ele não dormiu, ele não ficou inconsciente. Pelo contrário, Pedro diz: sendo morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Jesus estava plenamente consciente após a sua morte física. Ele é a prova viva da imortalidade. 11. Jesus ensinou que a alma dos crentes desfruta da presença imediata de Deus. Quando ele diz a Marta: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ali em João capítulo 11, versículo 25, ele revela que a morte não interrompe a vida espiritual dos que creem. E quando diz: todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá, em João 11, versículo 26, ele está falando da alma, não do corpo. 12. A posição dos teólogos sobre o ensino de Jesus. Teólogos clássicos reconhecem que Jesus é a fonte primária sobre a imortalidade. Louis Berkhoff afirma: a imortalidade da alma encontra seu fundamento mais claro e mais forte nas palavras do próprio Cristo, que testificou sobre a continuidade da vida após a morte, com absoluta autoridade. O teólogo Norman Geisler escreve: não existe ensino mais definitivo sobre o estado da alma após a morte do que o que encontramos nos lábios de Jesus. E Augusto Strong diz: a doutrina da imortalidade seria incompleta sem a revelação dada pelo próprio Cristo, que abriu a porta da eternidade diante de nós. Então, meus irmãos, fazendo aqui uma conclusão, para concluir os principais pontos da lição, da aula de número 4, a qual estamos estudando, depois de ouvirmos Jesus, algumas coisas não há dúvida. Não há dúvida. A alma humana não morre. A alma continua consciente após a morte. A alma é responsável diante de Deus. A alma tem valor infinito. A alma segue para consolo ou tormento. A alma aguarda a ressurreição do corpo. A maior autoridade sobre o tema é o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus fala da alma, ele fala com voz de quem viu a eternidade. Por isso, nós não apenas estudamos o tema, nós nos curvamos diante da verdade revelada pelo Filho de Deus. Vamos parar por aqui com a aula de número 4, senão a aula fica muito grande. Reveja essa aula quantas vezes for necessária, anota os versículos, confere na Bíblia
Estude esse assunto. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas é um assunto necessário, pois fala da razão da nossa fé. Quando alguém te pedir a razão da sua fé, você precisa estar apto a explicar por que você crê desta forma. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até a nossa próxima aula.